Nós tivemos palestra aqui para a família. Eu queria falar com você um pouquinho sobre família. Vou usar um texto que eu já usei, já preguei, já ministrei, talvez para alguns não vai ser tão novidade, a gente sempre acrescenta mais algumas coisas, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó. Abra sua Bíblia aí no livro de Jó, no capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo 10. Todos nós conhecemos um pouco da história de Jó, do seu sofrimento, de um homem justo, que sofre porque é justo. Mas é sempre bom nós olharmos para Jó como pai, como marido. E é interessante que um dia eu brinquei, né? A gente estava ministrando o curso Casados para Sempre. E eu brinquei que quando Deus permite que Satanás toque, Satanás toca em todos os bens de Jó, Satanás toca em todos os seus filhos, mas já Satanás não toca na mulher de Jó, né? Aí eu brinquei assim, eu estava no Casados para Sempre e brinquei, né? As mulheres que estão aqui, não me ouçam agora, tá? Feche os ouvidos. Mas eu brinquei, Satanás é tão esperto que disse, isso daqui eu não vou tirar não. Isso aqui vai perturbar tanto ele, que eu não vou dar essa felicidade para ele. Mas eu brinquei assim, né? E aí tinha um pastor Luiz, que ele disse algo que eu não tinha pensado. Mas ele disse, mas você sabe que Satanás não tocou na mulher de Jó e foi proposital? Porque se tira a mulher dele, mudaria muita coisa. Porque Satanás sabia o quanto Jó era forte. E ele percebia que o quanto naquelas lutas e naquelas batalhas, a mulher dele seria mais frágil. E o quanto a fragilidade da mulher poderia, de alguma maneira, interferir naquilo que era o projeto de Satanás. Porque, de fato, as mulheres são um vaso mais frágil. Os homens, às vezes, quando passam lutas e dificuldades na vida, às vezes levam de uma outra maneira. Mas as mulheres que estão no lado, por elas serem mais no lado sentimental, elas sentem mais. É por isso que Jó, em toda a sua fidelidade, ele tem que ouvir a sua mulher dizendo para ele, por que você ainda está fiel a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Quando a gente olha isso para a mulher de Jó, a gente diz assim, é uma incrédula. Mas na verdade ela só está mostrando a fragilidade que ela tem. Mas quando chega aqui no versículo 10, olha o que diz o versículo 10 do capítulo 1 de Jó. Acaso não o tens protegido de todos os lados, a ele, a sua casa e tudo quanto tens? Eu gosto dessa versão. Porventura, tu não o cercaste de sebe? A ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra.
O que é sebe? Tem a foto aí? Cerca. Isso aí é sebe. Essa cerca viva, que ela cresce e ela vai se entrelaçando. E ela vai então criando uma proteção. Ela não é uma árvore que fica assim, com várias árvores junto. Mas ela é uma árvore que cresce. E para formar esse muro que você está vendo aí, ela vai se entrelaçando. A impressão que que Satanás diz para Deus: por acaso o Senhor não o cercaste com sebe? Por acaso a sua família, ela não está protegida? Ela não está com uma proteção tão entrelaçadas, no qual eu não tenho como entrar. Não há brecha, não há buraco, porque sebe, protege, esconde. E você percebe que a cerca, ela é contínua. Ela é larga. Ela protege, coloca respeito, delimita, a não ser que se faça um buraco. E quando Satanás diz para Deus: por acaso o Senhor não o cercasse com sebe? Por acaso ele não está tão protegido, de maneira que eu não consigo entrar, eu não consigo penetrar? Satanás diz: faz um buraco na cerca dele. Me permite fazer um buraco na cerca dele. Me permita entrar na fortaleza dele. Me permita tocar. Aí o Senhor vai conhecer quem é ele. Aí o buraco que se faz no sebe é com a permissão de Deus, quando Deus diz para ele: toque em tudo que ele tem, mas não toque na vida dele. Aí o sebe se rompe. Satanás entra, tira os seus bens, tira os seus filhos, tira tudo quanto ele tem. E depois, tira a sua saúde. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo. Olha esse filme aí, eu tiro alguns princípios daí. Embora isso seja um mito, mas quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos perceber que na Bíblia as cidades eram sempre muradas. Porque o muro das cidades, elas representavam a sua segurança. O que protegia uma cidade eram os seus muros. Quando o povo foi entrar na terra prometida em Jericó, o que é que impedia o povo de entrar e possuir aquela terra? O muro. Deus, de maneira milagrosa, fez com que o muro fosse ruídos, para que o povo entrasse. Quando Jerusalém foi invadido, e Neemias relata em Neemias 1, capítulo 2, diz: olha, os seus muros foram derrubados e os seus portões são cinzas. E quando Neemias volta para Jerusalém, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Levantar, reconstruir o muro, reconstruir a dignidade. Ele vai... Está sem som ou está saindo aí som? Mas aqui para mim, senão eu grito demais, que para mim não está aqui. Então o muro representava isso. Representava
uma segurança, uma delimitação. Daqui para lá é propriedade privada. Não posso invadir, não posso entrar sem que seja autorizado, sem que alguém me permita entrar. E quando eu olho esse filme, eu vejo aí vários princípios. O primeiro princípio dele é que há uma estratégia para que Troia fosse invadida. Porque a grande segurança de Troia era seu muro. A maioria das outras cidades já haviam sido conquistadas. E os exércitos se juntaram para conquistar Troia. E a maior dificuldade na conquista de Troia era porque os seus muros eram fortes, grandes, de maneira que todo o exército que vinha, então, parava ali, no muro. Até que alguém teve uma ideia. Se a gente não consegue derrubar os muros, vamos entrar pela porta. E no filme mostra quando os exércitos se escondem para dizer que foram embora. Aí nós temos o filho, o mais jovem, e temos lá o outro, que é o mago. E o rei pergunta: o que é isso? Ele diz: meu senhor, é uma oferenda. Eles ficaram com tanto medo que deixaram aqui uma oferenda para que os deuses levassem ele embora. E o filho diz: pai, isso aí não é bom. Isso aí não presta. O outro diz: não tem nada a ver. É um presente. Sabe, a minha impressão é que parece que é aqueles dois anjinhos que a gente vê, um do lado direito e do lado esquerdo. E é o Espírito Santo conversando com a carne. É quando o Espírito Santo diz: meu filho, isso daí é perigoso. E você diz assim: não tem nada a ver. É quando o Espírito Santo começa a te mostrar coisas. É quando o Espírito Santo começa a mostrar para você que algumas circunstâncias na sua família, na sua vida, é um cavalo de Troia. Começa a dizer: toma cuidado com isso. E você diz: não tem nada a ver. E eles então acham que aquilo é legal. E festejam e trazem. E aquilo que era fortaleza. Sede sóbrio, vigiai, o vosso adversário, que é o diabo, está ao derredor, bramando como leão, para na primeira oportunidade te tragar. Eles então abrem os portões, trazem o cavalo para dentro, e mal sabe que dentro do cavalo existem vários soldados. O portão se fecha, está dentro. E quando eles estão dentro, o que é que nós vimos no filme? Que quando deu uma cacetada na cabeça ali, alguns de vocês se assustaram. Depois que o cavalo entrou dentro, sabe o que ele trouxe? Morte. Destruição. E interessante que ele pega uma tocha e ele faz assim. Sabe o que é isso? A legalidade já foi dada. Já entrou alguns. Agora vai entrar o restante. Sabe o que mais me impressiona aí? É que eles não invadiram. Eles foram colocados lá dentro. Sabe o que mais me impressiona hoje, que está destruindo as famílias? Não são as coisas que estão sendo invadidas, são as coisas que nós estamos abrindo a porta de casa e estamos trazendo para dentro. São princípios e valores que nós estamos perdendo. São tantas coisas
que o mundo tem trazido como cavalo de Troia. E nós temos olhado e temos falado, não tem nada a ver. O Edilson está aí, ele sabe disso. Uma das primeiras aulas que nós aprendemos na faculdade, como terapeuta de família, é nós aprendermos o que nós chamamos de limites. Não é essa palavra ainda, Edilson, estou tentando lembrar que eu estava com ela. Fronteiras. A primeira coisa que nós, como terapeutas, somos instruídos a observar em um atendimento são fronteiras. Existe fronteira rígida, emaranhada e nítida. O que é fronteiras? O que um terapeuta analisa? Como é a fronteira entre esposa e marido? Como é a fronteira entre esposa e filho? Como é a fronteira entre esposa e filho? Como é a fronteira entre a família com a sociedade? Chama-se fronteira. Porque a primeira coisa que precisa ser corrigido é essa fronteira. Como é que está esses relacionamentos? Porque às vezes está invertido. É filho que está no lugar de pai, é esposa que está no lugar de marido, é um monte de coisa. E quando a fronteira, ela está emaranhada, ou ela está aberta, você tem uma família desorganizada. E o primeiro papel de um terapeuta é organizar a fronteira, é fechar as brechas que estão abertas nas fronteiras. É onde o negócio está errado aqui. Então está errado aqui, está fechado. Essa aqui está um buraco. Entrou um cavalo aqui, vamos tirar daqui. Então é mexer nesse quadro para que se tenha as coisas certas. Marido no lugar de marido, mulher no lugar de mulher, filho no lugar de filho, a sociedade no lugar da sociedade. Por isso que as nossas casas não são propositais, elas têm portas. Por que a sua casa tem porta? Se na sua casa só tem família. Por que você tem que ter porta no banheiro? Por que você tem que ter porta no seu quarto? Por que você tem um portão? Por que depois do portão você tem uma porta na sala? Porque isso representa fronteiras. Representa delimitações da sua casa. Tem gente que você abre a porta do portão e ele entra na sua garagem, mas ele não entra na sua sala. Tem gente que você abre o teu portão, entra na sua garagem, entra na sua sala, mas não entra na sua cozinha. Tem gente que entra na sua sala, entra na sua cozinha, mas não entra no seu quarto. Porque você diz que há fronteiras, há delimitações. O grande problema é quando tudo isso fica embaraçado. Quando a gente abre as portas, o nosso portão, para entrar cavalo de Troia. O que devemos fazer? Eu quero ler 2 textos com você. 2 Crônicas, capítulo 32, que você conhece. Mas eu quero fazer uma analogia com Jó. 2 Crônicas, capítulo 32. Eu vou lendo e você já vai entendendo aí, nesse contexto que eu te falei. Escute. Depois de tudo, o que Ezequias havia feito com tanta fidelidade. Aqui tem um monte de palavras que são importantes que nós não temos tempo aqui para analisar. Mas essa palavra, depois de tudo, nós vamos ver o contexto dela. Fidelidade. Veio Senaqueribe. Senaqueribe aqui, vamos colocar ele como uma figura do diabo, do inimigo. Vamos pegar Senaqueribe aqui com a figura de 1 Pedro 5,8, quando diz que o nosso adversário ronda como leão, buscando a quem possa tragar.
E Senaqueribe aqui, Ezequias é você. Senaqueribe, rei da Síria, e invadiu a Judá. Acampou-se contra as cidades fortes. Sabe o que é uma cidade forte? Uma cidade bem murada. Uma cidade forte é uma cidade protegida. Uma cidade onde os inimigos não vão ter facilidade para entrar. Uma cidade forte com a intenção do quê? De se apoderar dela. Querido, essa é a intenção do diabo para a tua família. Essa é a intenção do diabo na sua vida. Olha que interessante. Vendo Ezequias, sabe o que isso nos ensina? Tendo Ezequias o ensinamento, caindo Ezequias em si, entendendo Ezequias esse princípio de destruição, vendo Ezequias que Senaqueribe vinha e que pretendia guerrear contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas duas coisas nós aprendemos aqui. Primeiro, conselhos, conversa, comunicação. Segundo, ajuda. Você precisa entender que em determinado momento da tua vida você não consegue sozinho. Você precisa de pessoas te ajudando. Quando Ezequias viu aquela situação, que os inimigos vinham, Ezequias sabia que algumas decisões precisavam ser tomadas. Mas a primeira coisa que ele fez foi buscar conselho. Escuta, está nessa situação, o que nós devemos fazer? Eu estou pensando em fazer isso. O pessoal falou, é legal, mas eu não consigo fazer sozinho. Espera aí, estou com você. Estamos juntos. Teve conselho com seus príncipes, seus homens valentes, para que tampasse as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Diziam, porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Então ele se fortificou e reparou todo o muro quebrado. E levantou torres sobre ele. Fez outro muro por fora. Fortificou os terraços de apoio na cidade de Davi. E fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo. Ajuntou a si mesmo na praça da porta da cidade e disse-lhes ao coração: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espantei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois conosco há um maior do que o que está com eles. Antes de falar alguma coisa aqui, eu quero que você olhe comigo o capítulo 29, versículo 5. É esse capítulo 29, versículo 5, que é o contexto do começo do 32, quando ele começa dizendo o quê? Lá no 32, depois de tudo que Ezequias havia feito, e da tua fidelidade. Está o contexto aqui, para você entender aquele texto lá, você precisa entender aqui. O que é que Ezequias fez? Eu vou só ler o versículo 5, mas depois você pode ler o restante. Ele disse: ouvi, ó levitas, consagrai-vos agora, e consagrai a casa do
Senhor, Deus dos vossos pais. E o que é que ele fez? E tirai do santuário toda a imundícia. Toda ação gera uma reação, principalmente no mundo espiritual. Quando Ezequias assumiu o reinado do seu pai, que não fez o que era bom aos olhos do Senhor, e Ezequias, diz o texto, fez o que era bom aos olhos do Senhor. Quando ele assumiu, a primeira coisa que ele viu é que a casa estava bagunçada. O templo do Senhor estava abandonado. Era uma sujeira que não tinha tamanho. A primeira coisa que ele fez é o seguinte: vamos colocar esta casa em ordem. Vamos colocar o santuário do Senhor em ordem. E diz que ele tirou toda a imundícia. Querido, para que a gente comece a viver um novo tempo de Deus na nossa família, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma boa limpeza em casa. Quando eu faço o processo de libertação com uma pessoa, a primeira coisa que eu peço para ela é limpar a casa dela, lavar a casa dela. Porque a casa dela é uma representação da alma. Você sabia disso? Quando você está para baixo, quando você está deprimido, quando você está triste, você tem motivação para você limpar? Mas quando você está alegre, você está feliz, o que você começa? Você olha e fala, que bagunça isso aqui, meu Deus do céu. Aí vou começar a limpar. Por quê? Porque a tua alma está limpa. E quando as coisas estão limpas aqui, você começa a enxergar. A primeira coisa que ele fez foi o seguinte: vamos colocar uma ordem aqui, vamos limpar. O que está sujo na tua família? O que está sujo na tua vida? O que é que precisa ser colocado para fora? Quais são as imundícias? Quais são as sujeiras? Aí se prepare. Porque todas as vezes que nós começamos um princípio de limpeza, de santidade e de fazer alguma coisa que agrada ao Senhor, o inimigo vai se levantar. É natural. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Aí nós precisamos aprender. O que é que eu faço numa hora dessa? Vamos aprender com Ezequias, mas vamos aprender com Jó. Capítulo 1. Vamos pegar Jó e Ezequias, para que a gente possa aprender. Jó capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comer e beber com eles. A gente percebe aqui que era uma família unida, não era? Mas sabe qual é o segredo dessa família? O pai. Olha como era o pai. Versículo 5. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava. E os santificava. Algo coletivo. E depois, sacerdote individual. Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. Jó os chamava de santificar, levantando-se de madrugada. Fazia o quê? Oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pensando,
talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Sabe quem é o primeiro a abrir o portão para que a sua família seja atacada pelo diabo? É você, pai. Quando você abre mão da sua responsabilidade de sacerdote da família. Por isso Deus fez homem e mulher. E por isso Deus deu responsabilidade de homem e deu responsabilidade de mulher. Por isso que Deus fez Adão para depois fazer a Eva. Para que a Eva viesse a ajudar Adão. Não para que Adão se escorasse em Eva. E diz o texto que a primeira coisa que Ezequias fez foi tampar todas as fontes de água. Sabe o que é isso? Está aqui o muro. A cidade está aí. O inimigo está acampado aqui. E em volta da cidade, cheio de ribeiros de água. Água que levam lá para dentro. O que ele falou? Vamos tampar. Sabe por quê? Porque os nossos inimigos vão ficar aqui no sol, acampado. Se tiver rio para eles beberem, eles vão ficar aqui até que tenha água. Vão até plantar aqui. Agora, se não tiver água, nós vamos minar a força dele, porque toda a água que eles trazem, uma hora vai acabar. Eles não vão criar raiz. Eles vão perder a força. Eles vão se acampar aqui, vão ficar um mês. Mas daqui a pouco vai acabar a água, daqui a pouco acaba a comida deles. E eles vão embora. Agora, se tiver água, eles começam a plantar aqui, e aí é nós que vamos dançar. Porque vai chegar uma hora aqui, e eles vão ficar tanto tempo aqui, que vai acabar o que tem dentro da cidade. Como a gente vê lá em Samaria, quando Eliseu tem um milagre lá do Senhor. Que fontes são essas? O que Jó fazia para que essas fontes fossem tampadas? A primeira coisa, Jó não permitia a desunião dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque Jó tinha caráter. Porque Jó era reto. Porque Jó era homem íntegro. Seus filhos viam isso. É por isso que o texto vai dizer que seus filhos se reuniam, chamavam suas filhas, e eles faziam, e depois Jó chamava eles, todo mundo. Sabe o que Jó fazia aqui? Chamava todos eles. E é bem provável. Como que está? Vocês estão bem? Foi legal a festa? Pois é. Vocês festejaram? Beberam bastante? Bebemos. Tiveram a vida de vocês? Tivemos. Pois é, agora nós vamos cultuar a Deus. Agora nós vamos celebrar o Senhor. Sabe por quê? Porque pode acontecer que vocês tenham pecado. Vocês entendem o que é isso? Vocês entendem que algumas coisas que vocês podem fazer é errado? Isso não pode fazer, isso não pode. Se vocês fizeram, nós vamos santificar agora. Está aqui, está no texto. Jó chamava eles e fazia o quê? E os santificava. Vamos tampar as fontes. Quando você começa a dar brecha para conversinha, para discussão, para disse-me-disse, dentro de casa, quando você abre, porque o filho X é melhor do que o Y, porque isso e aquilo, vou dizer uma coisa para você. Você vai destruir a sua família.
Se você não for pai, nós vamos ver isso na Bíblia. Davi não foi pai. Eli não foi pai. Quantos outros na Bíblia que nós vamos perceber que foram grandes homens de Deus, mas não foram pai? Eli permitia que Refuni e Finéias pegassem as coisas do templo. Tanto é que quando o povo vai pedir um rei, fala, os teus filhos não seguem o teu caminho. Teus filhos não fazem o que você faz. Ele fechou as fontes. Jovem aqui, como que vocês estão? Estão bem? Vai fazer festa? É alegria de família? Tem que estar todo mundo reunido. E além de Ezequias fechar a fonte, sabe o que ele falou? Tampou as brechas. Olha o que Jó fez. Reunia a sua família, orava com a família, ensinava os seus filhos iam embora e diz que de madrugada ele oferecia holocausto para cada filho. O texto diz, porque pode eles ter pecado no seu coração. Isso é forte. Sabe o que está fazendo aqui? Ele está prevenindo para não ter que remediar. Ele está prevenindo para não ter que remediar. Levantou-se de madrugada e oferiu o holocausto segundo o número de todos eles. Pensava, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Jó fazia algo preventivamente. Tem família que as coisas vai acontecendo, vai sendo avisado, vai sendo orientado, e vai tipo filosofia Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí daqui a pouco, quando pensa que não, a bomba chega. Puf! Onde foi que eu errei? Meu Deus do céu! Quando o desgosto. Pai, mãe, começou aqui. Começou aqui, quando alguém diz, não leve esse cavalo para dentro de casa. Quando o Espírito Santo te orientou, disse, isso aí vai dar caca. Não faça isso. Mas sabe o que a gente diz? Não tem nada a ver. Esse daqui a pouco passa. Não, tem que ser assim. Aí você vai trazendo o cavalo de Troia para dentro de casa. Aí quando você pensa que não, você está perdendo teus filhos. Quando você pensa que não, a tua família está arrebentada. Quando pensa que não, você está igual Davi chorando. Absalão, Absalão. Que me dera morrer pelo meu filho Absalão. Mas não é para chorar agora, Davi. Era para você ter ido lá atrás, quando Aminon estrupou Tamar, você deveria ter sido pai. Quando Absalão matou Aminon, você deveria ter sido pai. Quando as coisas começam a acontecer e você não toma postura, você está abrindo brechas. E brechas abertas, vai entrar o cavalo de Troia, vai dar legalidade, vai dar abertura. E depois não adianta chorar pelo leito derramado. Jó dizia, é melhor prevenir do que remediar. Ele levantava de madrugada. Além de reunir os filhos em casa, além de orar com os filhos dentro de casa, além de ensiná-los dentro de casa, Jó de madrugada orava e dizia, pode acontecer que os meus filhos tenham alguma intenção no coração. Sabe o que Jó está dizendo? Eu não conheço o coração dos meus filhos, mas o Senhor conhece o coração dos meus filhos.
E como eu não consigo impedir o que está no coração dos meus filhos, eu vou na presença de Deus, pelo coração dos meus filhos. Senhor, cuida o coração do meu filho. Pode ter alguma intenção no coração do meu filho que eu não conheço. Por isso, Deus, eu venho na tua presença, por aquilo que está no coração do meu filho. Livra meu filho desse desejo, livra meu filho dessa vontade, livra meu filho desse caminho, em nome de Jesus. Isso é prevenção. Isso é prevenção. Foi assim que Ezequias fez. Agora, se tem uma coisa no texto de Ezequias que nós não somos inocentes, que todos nós sabemos, é que existe um inimigo acampado ao nosso derredor, querendo nos derrotar. Você sabe disso? A sua vida, seu casamento, seu namoro, seu noivado, a sua família. Ele levantou torres. E diz o texto que Ezequias levantou torres. Sabe o que significa levantar torres? Está aqui, ó, o muro. Aqui em cima ficava o que chamamos de sentinela. Dia e noite. Noite e dia. 24 horas. Sabe por quê? Porque de longe, em todo o muro. Porque quando eles entraram, quem foi os primeiros que eles mataram? No filme? Sentinelas. Por quê? Porque é o sentinela que dá o alarme. É o sentinela que avisa. Hoje tem outro nome, hoje tem vigia noturno. Né? Vigia bom. Tem um vigia bom que os caras assaltaram. E daqui a pouco, quando o cara chegou, falou assim: meu Deus, sei o que aconteceu aqui. Ele falou: não sei, eu estava dormindo, não vi nada. O sentinela é o quê? Para ficar aqui, ó. É um exército. Aí toca o instrumento ou grita: está vindo o exército. Para quê? Vamos nos preparar. Há um ditado que dizia: meu pai, minha mãe, seguro morreu de velho. Sabe o que ela dizia assim, às vezes, para mim? Não vou dizer qual a situação, para não confessar meu pecado. Mas é bem semelhante um ditado que papai dizia: galinha e raposa no mesmo galinheiro não vai dar certo. Sabe o que é esse ditado? Sabe o que raposa gosta? De galinha. A raposa no galinheiro vai comer a galinha. Quantas vezes meu pai dizia isso para mim? Quantas vezes meu pai orientava isso para mim? Quantas vezes a minha mãe dizia: seguro morreu de velho, meu filho. Levantava, vigia. Vigia, vigia, ficar esperto com o que pode acontecer. É você antecipar o seu inimigo. É você enxergar o que pode acontecer. Porque quando o teu inimigo vem, não vai te pegar de surpresa. É vigiar. Como que a gente pode vigiar hoje? Eu estava ministrando para casais, sexta-feira passada, lá na Sara Nossa Terra, em Jandira. O meu celular é a mesma senha do celular da Ananice e a mesma senha do tablet do Daniel e do celular do Daniel. Nós não temos senha diferente. Porque eu posso entrar no celular dele a hora que eu quiser, e às vezes ele está lá no quarto, quietinho. Ele joga o cobertor assim e fica lá assistindo os negocinhos dele. Eu tiro o meu chinelo, o meu sapato e vou. E chego e
Ai, pai, o que você está vendo? Você sabe a senha do celular do seu filho? Você tem a senha do celular da sua esposa? Você tem a senha do celular do seu marido? Ou no meu celular você não pode tocar? Não, isso aqui é minha privacidade, você não toca aqui não. Espera aí. A Alice pode pegar meu celular. E ela dá uma olhada de vez em quando, ela pensa que eu não vejo. Ela acha que eu sou besta. Às vezes eu estou no meu celular assim, ela despropositalmente ela vai e fica assim nos WhatsApp. Pode olhar à vontade. Eu tenho liberdade para olhar. Está certo ela. Isso é vigilância. Ou dentro da sua casa tem que ter tudo senha. Você sabe o que o teu filho está vendo? Não importa a idade do teu filho. Não importa a idade. Está dentro da tua casa, quem manda é você. Você sabe? Você tem as senhas? Isso é vigilância. Vigia. O maior cavalo de Troia que está dentro de casa hoje chama-se internet. O maior cavalo de Troia que está arrebentando o casamento hoje, o Dilson está aqui, pode falar para mim, chama-se Zap. Pensa um negócio que o diabo ficou com inveja de não ter criado. Não que seja maldição, é bênção, é ótimo, melhorou muito a vida da gente, mas as pessoas têm usado só para destruição. Vou dizer uma coisa para você, meus últimos 10 atendimentos, que eu posso dizer aqui para você, os 10 atendimentos têm a ver com a internet, com o WhatsApp. Os 2 últimos, uma das coisas que eles tiveram que fazer é deletar tudo do celular. Começa um grupo novo, toma cuidado. Porque começa a colocar ex-namorada, ex-mulher, um monte de coisa, meu irmão, isso aí não vai dar certo. Aí você está com a cabeça vazia é oficina do diabo. É um oizinho, uma risadinha, é um negocinho, uma piscadinha, é um beijinho de lado. Você não conhece o sentimento da outra pessoa que está do lado. Parece uma coisa inofensiva você mandar um beijinho de lado assim com um coraçãozinho. A outra pessoa do lado às vezes está carente. Manda um joia. Tchau. Entendeu? Você já manda um joia com tchau. Beleza? Fica mandando beijinho, abraço, sorriso. Vigia. Seja prudente. E eu quero encerrar dizendo que uma outra estratégia que Ezequias fez foi se revestir. Está aqui. Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Tinha um bom caráter. Mas ele era o quê? Um homem de oração. Revestimento. Que é o maior revestimento para o teu casamento? Que é o maior revestimento para a tua família? Ore juntos. Você ora junto? Vocês oram juntos? Ah, pastor, mas nós temos vida, oração, eu oro, eu sou fervoroso, eu tenho meu momento a sós com Deus. Querido, você pode ter seu momento a sós com Deus aqui, ser um homem de Deus. Você pode ser aqui um momento a sós aqui, eu sou uma mulher de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, vocês estão divididos. Porque enquanto você está orando aqui, e você está orando aqui, tem uma brecha no meio.
A palavra de Deus diz que qualquer coisa que dois concordarem aqui na terra, será concordado aqui no céu. Eu já disse isso aqui na igreja e vou repetir. Por isso que existe oração que jamais vão ser respondida. Porque o marido está orando para um lado e a mulher está orando para o outro. E Deus não vai responder enquanto os dois não entenderem que precisa orar junto. Eu já disse isso aqui, vou repetir e já fiz até essa encenação. Está aqui. Né? Chegou lá a menina com o namorado em casa. Deus de misericórdia. Quem tem filho é mulher, não é? Daqui a pouco chega aquele cara, fala assim, convidou fulano para almoçar. Para almoçar? Por que só ele? Não é isso? Aí daqui a pouco a mãe vem com aquele papinho. Então, já está com a idade. Vai vir aí o centebrino. Aí caiu no coração da mãe. Aí quando o pai olha, diz, é um capeta. Preciso expulsá-lo. A mãe está lá orando e agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor. Oh, Jesus. Eu acho que esse é o da minha esposa. E o pai está lá no outro quarto dizendo, sai em nome de Jesus. Pai, leva para bem longe. Com os ventos do norte. Aí como é que ele aquele vem vento do norte, vem vento do sul, né? Vem com o vento impetuoso e leva embora. Qual oração que Deus vai responder? Qual oração que Deus vai responder? Vocês vão morrer de orar, Deus não vai responder. Sabe por quê? Porque Deus não responde onde não tem acordo. Deus não age. E assim não é só nisso. É na vida profissional, é nos projetos, é no sonho. Eu quero ir para uma igreja. A Analice não quer. Aí eu oro, Senhor, esta igreja, Pai, sinto no meu coração. E a Analice está lá. Pai, pelo amor de Deus, não quero. Sabe o que vai acontecer? Eu vou dar com burros na água. Eu vou ter uma mulher insatisfeita do meu lado. Em todos os projetos da vida. É por isso que as famílias não são mais abençoadas do que Deus quer que elas sejam. Sabe por quê? Porque não existe acordo entre elas. Existe dentro de casa individualidade e existe egoísmo dentro de casa. E elas vivem a migalha que Deus dá, mas não conseguem viver a plenitude do que Deus tem. Está aqui, ó, Jó. E reunia toda a sua família e orava com a sua família. E buscava de madrugada pelos seus filhos, pelo coração dos seus filhos. Isso fazia com que fechasse as fontes. Isso fazia com que os muros fossem tampados as brechas. Isso fazia com que ele fosse vigilante. E isso fazia com que houvesse revestimento espiritual. Você tem esse princípio na sua família? Você tem esse princípio dentro da sua casa? Consegue falar a mesma língua dentro da sua casa? Eu não consigo estar com a Analice e a gente orando todo o tempo junto. Mas se tem algo que nós temos, é acordo. É bem raro a Analice estar orando e buscando uma coisa que não seja a mesma coisa que eu estou orando e buscando. Porque nossos sonhos, nossos projetos, nossos desejos, eles são semelhantes. E a gente conversa muito sobre eles. Então é bem provável que quando eu estou orando, eu conheço o coração da Analice. E quando ela ora, ela conhece meu coração.
Nós não estamos indo para a direita e um outro indo para a esquerda. Porque a gente sabe a mesma direção que a gente deve ir. Família é o bem mais importante que Deus nos dá. Família é a primeira coisa que o diabo quer roubar de você. É a sua família. Eu sempre disse isso aqui e vou dizer, enquanto for vivo. Eu só sou o que sou. Eu só tenho o que tenho. Eu poderia ser muito bem mais sucedido, talvez, financeiramente. Poderia. Poderia até estar nos Estados Unidos hoje. Mas eu só tenho o ministério que eu tenho. E sou o homem que sou, pela mulher que eu tenho do meu lado. Pela mulher que eu tenho do meu lado. Porque quando eu estou caindo, ela me levanta. Porque a intimidade que ela tem com Deus, a fome e a sede que ela tem de Deus. Às vezes eu digo para ela, eu tenho inveja de você, porque eu acho que você é mais apaixonada do que eu por Deus. Agora eu reconheço isso nela. Eu sei que isso faz que a gente tenha o filho que a gente tem. Eu sei que isso faz termos a vigilância que a gente tem. Porque tem coisas que eu não percebo. Mas ela me dá um toque. Ela diz, fica esperto. Isso está errado. Estava almoçando quinta-feira com o pessoal que estava trabalhando aqui na igreja. E quando a Annalise tem uns sonhos, eu fico com medo. E todo sonho dela é que eu estou traindo ela. Meu Deus do céu. Eu já pego o telefone e já desmarco, ó, sujou para nós dois, melhor você sair fora. Deus já revelou para minha esposa. Mas os sonhos dela é vigilância. Porque quando ela sonha, igual ela teve o sonho, né? Ela teve essa semana, é para quê? Ficar esperto. Fique esperto. Sonhou que ela viu discutindo com uma mulher. E quando ela chegou perto, então a semana que vem é bem provável que vocês vão ver careca. E vocês vão entender por quê. Porque eu conversava com essa mulher e quando ela chegou perto, manifestou um demônio na mulher e a mulher agarrou na minha cabeça e começou a puxar o meu cabelo. Digo, eu vou cortar, a primeira coisa para evitar, já vou cortar o cabelo. Porque pelo menos se eu estiver discutindo, não vai ter cabelo para puxar. Mas a gente que trabalha com aconselhamento, com atendimento, com família, com mulheres fragilizadas, com casamento, a gente tem que tomar cuidado. Tem que ficar esperto. Uma vez uma moça se declarou a mim. Eu era noivo da Annalise. E ela entrou no meu gabinete lá na Boas Novas. E ela fez uma declaração. Eu era noiva da Annalise. E ela era noiva de um outro cara. E ela fez uma declaração. Eu louvo a Deus porque Deus
me deu tanta sabedoria aquela hora. E a primeira pergunta que eu falei para ela foi o seguinte: você está apaixonada pelo Odilon ou pelo pastor? Eu vou te mostrar a diferença entre os dois. O pastor às vezes é simpático, mas o Odilon é chato pra caramba. Desculpa falar isso, mas eu falei para ela. E eu falei outra coisa que talvez você não sabe. O Odilon tem chulé. E cago fedido. Você está apaixonada por alguém que você não conhece. E disse para ela: me fala do seu noivo. E ela então começou a descrever sobre o noivo dela, como eles se conheceram. E eu percebi que os olhos dela começou a brilhar. Eu disse: é esse homem por quem você está apaixonada. O pastor é uma ilusão. Ela saiu dali apaixonada pelo noivo. E depois, algum tempo, ela também deixou a igreja. E algum tempo a gente se encontrou. E ela estava casada. E muito bem casada. Eu louvo a Deus por ter forte naquele momento. A gente tem que tomar cuidado. Isso chama-se vigilância. Eu disse para os solteiros aqui ontem, e repito, disse isso para os namorados que estão aqui, que eu tive oportunidade. Namoro que não vem para somar, apenas subtrai, sai fora, que não é de Deus. Coloco a minha mão sobre a palavra e digo isso. Porque Deus não traz nada para a vida da gente que venha para espalhar, a não ser que seja para juntar. Tudo que eu digo que é de Deus, que me afasta dele, como brilhantemente o Edson pregou aqui no domingo à noite, as coisas boas que nos afastam de Deus. Toda a bênção que vem sobre nós, ainda que sejam de Deus, mas que nos afastam dele, vai se tornar maldição. Porque o que vem para me afastar da minha família, o que vem para afastar dos meus amigos, o que vem para me afastar da igreja, o que vem para me afastar da minha comunhão com o Pai, eu não consigo entender que seja de Deus. Aquilo que Deus manda para nós, eu vou fazer Eva para Adão, para que seja uma auxiliadora. Palavra circundar. Sabe o que é isso? Circundar? Isso aqui, ó. Fica de pé, irmão. Girar em volta. Eva veio para complementar Adão naquilo que era fraqueza dele. Sabe o que está dizendo isso? Adão, tem coisas que eu preciso que você faça, que você não vai conseguir fazer sozinho. Tem momento na sua vida que você não vai conseguir sozinho. Sabe o que eu vou fazer? Alguém para somar na sua vida. E quando Eva perdeu a oportunidade de somar, dividiu, colocou os dois para fora do jardim.